Vamos a mais uma resolução de exercício. Esse exercício aplica-se à equação de Bernoulli e manometria nos tubos de Pitot. Tubo de Pitot é esse instrumento aqui que está interligado com esse manômetro diferencial, serve para medir a velocidade da corrente fluida, em canais, tubulações, rios ou córregos. Bom, o enunciado diz então o seguinte: o ar escoa através de um conduto forçado, conforme a figura abaixo. O tubo de Pitot é ligado a um manômetro de água que indica uma deflexão H de 12 mm. Para um peso específico do ar, supõe-se de 1,15 kgf por metro cúbico. Calcular a velocidade do conduto. Bom, primeira coisa, vamos passar o plano de referência. E o plano de referência vai ser passado entre os pontos A e B. Aplicando a equação de energia do ponto A ao ponto B, nós vamos ter a energia de A sendo igual à energia em B. A energia de A é a pressão de A sobre o peso específico, mais a velocidade A ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais o valor de ZA, sendo igual à energia em B, pressão B sobre peso específico, mais VB ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais o ZB. Bom, como o ponto A e o ponto B estão na mesma horizontal, ou seja, o plano de referência está passando entre os dois pontos, nós vamos simplificar o valor de ZA e o valor de ZB, uma vez que os dois não têm diferença de altura entre eles. Sobrou os termos ainda pressão e velocidade. No ponto B, nós temos o ponto de estagnação fluídica, onde a velocidade na entrada do tubo de Pitot no ponto B ela é nula. Então aqui nós podemos simplificar a velocidade em B também. Sobramos então com a pressão A, pressão B e a velocidade A aqui nessa equação. Isolando o termo velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade e o termo que tem as pressões dividida pelos pesos específicos, ficaria da seguinte maneira: velocidade A ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, sendo igual à pressão em B menos a pressão de A sobre o peso específico. Bom, dessa equação nós precisamos encontrar o valor de pressão B menos a pressão A, porque sem esses valores não dá para a gente encontrar a velocidade no ponto A, que é a velocidade de escoamento do ar aqui, do fluido, dentro da tubulação, que foi o questionamento do exercício. Para isso nós vamos utilizar a equação manométrica. A equação manométrica diz que o somatório das pressões ascendentes com descendentes tem que ser iguais a zero. Então, fazendo esse cálculo da equação manométrica, as pressões ascendentes com descendentes têm que ser iguais a zero. Então ficaria a pressão em A menos o peso específico do ar vezes a altura, mais o peso específico da água vezes a altura, menos a pressão em B, sendo igual a zero. Isolando os valores das pressões A menos a pressão B, ficaria pressão A menos a pressão B, sendo igual, está negativo, passa positivo. Peso específico do ar vezes a altura, está positivo, passa negativo, menos o peso específico da água vezes a altura. Como o valor que nós precisamos é a pressão B menos a pressão A, multiplicando essa expressão por menos 1 e isolando PB menos PA, fica PB menos o PA sendo igual menos o peso específico do ar vezes a altura, estava positivo, agora passou a ser negativo, mais o peso específico da água vezes a altura, estava negativo, passou a ser positivo. Como nós já temos essas equações, vamos substituir os valores fornecidos para encontrarmos a diferença de pressão PB menos o PA. Então, peso específico do ar fornecido no exercício de 1,15 kgf por metro cúbico. A altura é a altura fornecida também, 12 milímetros, passando para metros, 12 vezes 10 a menos 3 metros, mais o peso específico da água não foi fornecido no exercício, mas é o peso específico base. Nessa unidade aqui no sistema técnico da engenharia, ela vale 1000 kgf por metros cúbicos. Vezes a altura, 12 vezes 10 a menos 3 metros. Resolvendo essa equação, então, para PB menos PA, vamos encontrar o valor de 11,98 kgf por metro ao quadrado.
Tendo o valor da diferença de pressão PB menos o PA, basta substituir nessa equação que resultou lá da equação de Bernoulli. Fazendo essa substituição, então, nós temos velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, 2 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, sendo igual a diferença de pressão B menos a pressão A, foi encontrada aqui agora, 11,98 kgf por metro ao quadrado, dividido pelo peso específico do fluido. O peso específico é do fluido que passa nos pontos A e B, que no caso é o ar, e ele vale então 1,15 kgf por metros cúbicos. Resolvendo esse valor para a velocidade A, vamos encontrar uma velocidade de escoamento de 14,296 metros por segundo, que é a velocidade de escoamento do ar dentro da tubulação solicitada no exercício.